Olá pessoal, sou o professor Tassiano Medrado. Nesse papo solto dessa quarta-feira, eu queria, em primeiro lugar, transformar esse vídeo o mais formal possível. Por isso que eu botei um blazer, tirei o boné, porque na verdade vai ser uma videoaula. Eu até espero que essa videoaula minha chegue a Lula, ou chegue a todos os assessores de Lula, ao ministro Haddad, e a você que aplaude tudo que Lula fala, as piadinhas sem graça que ele conta e vocês todos aplaudem, né? Chega a beirar o ridículo. Mas como o professor Tassiano Medrado não se deixa levar pela lábia de Lula, então eu agora estou aqui para desmascarar Lula sobre uma declaração que ele deu, né? Uma declaração que ele deu nessa quarta-feira, na última reunião ministerial do governo dele, onde ele fez essa declaração dizendo que não tem macroeconomia, não tem câmbio, se tiver dinheiro na mão do povo, está resolvido o problema. Está resolvido o problema da industrialização, está resolvido o problema do consumo, está resolvido o problema da agricultura, está, enfim, resolvido o problema da inflação. Eu penso que o Lula deveria ter consultado a Haddad antes de fazer essa declaração. Eu fiz o editorial aqui do Papo Solto, que eu vou soltar no ar daqui a pouco, que eu vou ler ipsilíteres do que eu escrevi aqui, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, senão eu vou começar devagar e o vídeo vai ficar muito longo. Vamos lá. Eu começo dizendo assim: Lula 3 e as declarações de um analfabeto funcional. Você sabe o que é um analfabeto funcional, né? Eu começo dizendo assim: olá, caríssimos, o líder do PT e mandatário da nação, Lula, mais uma vez comete uma grande gafe, dentre todas que já cometeu ao longo do seu mandato, desse último mandato. E ele fala o que não sabe nem domina. Antes de ter dado mais uma das suas célebres declarações estapafúrdias, o analfabeto funcional Lula deveria ter consultado seu ministro da Economia, Haddad, mas ele preferiu soltar mais uma gafe durante a reunião ministerial do ano, a última, que foi realizada nesta quarta-feira, 17, onde afirmou peremptoriamente, diante dos seus admiradores, que só servem para aplaudir e dar risada das piadas sem graça do seu líder maior, e sequer atento para as aberrações que vocifera o petista, como esta mais nova abaixo, que eu acabei de ler para vocês. Para se complicar mais ainda, mostrar mais ignorância em termos de economia, o Lula disse, ou seja, eu acho que o que nós vamos demonstrar como lição ao povo brasileiro, é que na hora em que a gente consegue fazer o que o dinheiro circule. As declarações do presidente não resistem ao primeiro contato com a realidade econômica do país. Lula, nós estamos no Brasil, onde a taxa Selic está a 15% ao ano, uma das maiores dos últimos 40 décadas. E o senhor afirma que basta colocar dinheiro na mão do povo. O senhor fala que basta somente colocar dinheiro na mão do povo, é ignorar princípios básicos da macroeconomia, Lula. O senhor não estudou macroeconomia, Lula. O senhor não estudou nada, Lula. É desconsiderar os efeitos perversos de políticas irresponsáveis sobre a vida do cidadão comum, como o seu governo tem praticado. A Selic, Lula, e aqui eu começo a lhe dar uma aula e a todos os militontos. Por isso que não gostam do professor Tassiano Medrado, o professor Tassiano Medrado vai na veia, vai na jugular. Por isso que vocês não gostam de mim. Eu estou pouco ligando que vocês gostem de mim. Mas que a verdade tem que ser dita e eu vou dizer sempre. A Selic nesse patamar de 15% não surge do nada, Lula. Ela é consequência direta de descontrole fiscal, insegurança econômica,
e perda de credibilidade do seu governo. Quando o Estado gasta mais do que arrecada e os números estão mostrando aí, tá? Existe um termômetro aí, um impostômetro aí mostrando os gastos, isso pressiona a inflação e força o Banco Central a elevar os juros para conter o avanço dos preços. Isso não é ideologia política, Lula. Isso não é balela, isso é matemática. Especificamente matemática financeira, Lula. O que você falou aí foi um absurdo, Lula. Como que você vai botar dinheiro na mão do povo se a Selic está a 15%? A Selic é que regula tudo no país, todas as taxas do país. De cartão de crédito, de empréstimos, de tudo, de financiamento, de investimento. Lula, você fala para os seus idiotas, a turminha da idiotice lulopetista, que come tudo que você fala. Mas graças a Deus esse país é um país gigantesco e que tem pessoas pensantes, como o professor Tassiano Medrado, me desculpe a imodéstia. Na prática, Lula, eu vou ensinar a vocês e a todos, na prática, o que é. Eu sou professor dessa disciplina, falo com cátedra, porque sou professor dessa disciplina. E quem foram meus alunos sabe, eu fui professor de economia da Univasco, professor substituto de economia de todos os cursos de engenharia. Os meus ex-alunos de engenharia sabem. Nós tínhamos aulas ao sábado, 4 aulas ao sábado, de 2013 a 2015. Estão lembrados? Vocês estão me ouvindo aí, que foram meus alunos? Sou eu mesmo, professor Tassiano Medrado. Na prática, uma Selic de 15%, ele funciona como um freio de mão puxado com força total, Lula. É o contrário que você está dizendo. O crédito encarece, o consumo cai, o comércio esfria e o emprego sofre. O trabalhador, que Lula diz defender, é o primeiro a sentir um impacto. Parcela mais cara de financiamento, impossíveis de pagar, cartão de crédito sufocante, com taxas que estão orbitando entre 19% e 20% ao mês. E sonhos do povo adiado. É muito bacana falar o que não sabe, né, Lula? Fazer politicagem e mentir mais uma vez. O senhor mentiu mais uma vez para a sua equipe de governo. O senhor mentiu. Eu espero que tenha tido pessoas aí, lá na sua reunião, que entendam de economia e deve ter ficado vermelho quando o senhor falou isso. Empresas, especialmente as pequenas e médias, Lula, veem seus projetos engavetados, investir passa a ser um risco alto demais. Menos investimentos significam menos vagas, menos rendas e mais insegurança social. A economia não gira por decreto, Lula, nem por discurso vazios como o seu, politiqueiro como o seu. O senhor está visando a sua reeleição no ano que vem, 2026. Mas você não vai enganar o povo. Você não vai enganar quem tem intelecto. Gira com confiança, algo que o atual governo insiste em corroer. Enquanto isso, quem realmente se beneficia dos juros altos são os bancos e grandes aplicadores. A renda fixa vira um paraíso para quem já tem capital. O rico fica cada vez mais rico, ampliando a desigualdade social. O pobre paga juros, fica mais pobre. O rico recebe juros, fica mais rico. Essa é a realidade que o discurso populista que o senhor prega, Lula, tenta esconder. Além disso, o governo também paga a conta. Com juros elevados, a dívida pública se torna mais cara e já está aí mais de 5 trilhões. Drenando recursos que poderiam ir para saúde, educação e infraestrutura. No fim do caminho, o prejuízo volta em forma de impostos, serviços precários e crescimento estagnado. Aí eu vejo por que o Haddad está caindo fora. O Haddad não está suportando a pressão. O Haddad está vendo que o navio está indo a pico. Ele está justificando que vai em fevereiro sair, porque vai cuidar da sua campanha de reeleição. Mas não, é porque ele está sem competência para administrar o caos que está de finanças do país chamado Brasil. Quebrado, literalmente quebrado. Que, aliás, é o que todos os governos petistas sabem fazer, quebrar, seja na prefeitura, seja na governadoria e seja no Palácio, no Planalto. Por fim, Lula, para encerrar,
essa aula. Eu espero que vocês, por favor, multipliquem, cheguem a Lula. Se precisar, eu dou essa aula, eu faço uma videoconferência e dou essa aula para Lula. Viu? Vou cobrar caro, Lula. Vou cobrar caro. O Brasil não precisa de frases de efeito e nem de lições rasas, Lula. Precisa de seriedade, competência, técnica e compromisso com a verdade econômica. Enquanto o governo insistir em negar a macroeconomia, Lula, às vezes aí você confunde macro com microeconomia. Aí é uma outra história, que o vídeo vai ficar longo, eu teria que fazer a diferença entre macro e microeconomia para o senhor entender. Ela continuará cobrando seu preço e, como sempre, quem paga a conta é nós, o povo. O senhor continua sempre o mesmo. O senhor está no terceiro mandato, o senhor vai completar 12 anos como presidente e o discurso é o mesmo. Por quê? Porque existem aquelas pessoas a quais vão passar 12 anos acreditando no que o senhor fala, engolindo o que o senhor fala. Então, pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo aula, esse Papo Solto é um vídeo aula. Eu sou professor Tarsino Medrado, e antes que alguém comente alguma coisa, eu sou bacharel em administração de empresas, eu sou professor de economia, análise de investimento, engenharia econômica, fui professor por 2 anos, substituto da Univasf dessas disciplinas, para todos os cursos de engenharia e sou editor-chefe do TM News do Vale. Graças a Deus, esse país ainda tem cabeças pensantes, como a minha. Graças a Deus, esse país tem pessoas esclarecidas e não ignorantes que se deixam levar pela lábia e pelas piadas sem graça de um doutrinador e hipnotizador de serpentes. Sou o professor Tarsino Medrado, um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus e até um próximo encontro, quando nós teremos aqui um próximo Papo Solto com o professor.